Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de Excel e hoje eu vou mostrar para vocês os principais atalhos do Excel. Para quem usa bastante Excel, esses atalhos são muito úteis, porque vão trazer muita velocidade e produtividade ao trabalho de vocês. Então vamos ao primeiro atalho. 1. Ctrl Page Down. O que ele faz? Ele alterna entre as guias de planilha da esquerda para a direita. Então, se vocês separarem aqui embaixo nas guias que eu tenho, o Ctrl Page Down, eu vou alternando entre as guias. E agora Ctrl Page Up, vou alternando entre as guias. O Page Down é da esquerda para a direita e o Page Up é da direita para a esquerda. Ok? Então já matei esses dois atalhos. Vamos para a próxima. Ctrl Shift e comercial. Aplica o contorno às células selecionadas. Então vamos lá, é só selecionar, Ctrl Shift e comercial. Olha lá, aplicou contorno. Se são várias células, seleciona, Ctrl Shift e comercial. Aplicou contorno. Próximo atalho. Remove o contorno das células selecionadas. Então é Ctrl Shift Underline. Selecionou, Ctrl Shift Underline. Olha lá, removeu. Várias células, seleciona, Ctrl Shift Underline. Removeu. Próxima dica. Aplica o formato de moeda com duas casas decimais, números negativos entre parênteses. Então é Ctrl Shift e cifrão. Então, como exemplo, eu tenho aqui o número 1234. Quero aplicar esse formato, Ctrl Shift, cifrão. Olha lá, 1234. Se for negativo, menos 50. Olha lá. Ele fica, nesse caso não ficou entre parênteses, só ficou negativo e vermelho. Tá? A descrição aqui está errada. Aplica, próximo atalho. Aplica o formato porcentagem sem casas decimais. Então, como que eu faço? Eu tenho um número aqui, Ctrl Shift e percentual. Ctrl Shift, percentual. Lembrando que se aqui tiver 75 e eu aplicar o percentual, vai ficar 7.500, tá? Lembrando que 75% se transformando isso em número é 0,75. 0,75, aí Ctrl Shift, percentual, vira porcento. Próximo atalho, Ctrl Shift e jogo da velha. Aplica o formato data com dia, mês e ano. Então eu tenho um exemplo aqui, Ctrl Shift, jogo da velha. Olha lá, dia, mês e ano. Próximo atalho, aplica o formato número com duas casas decimais, separador de milhar e sinal de menos para valores negativos. Então, eu tenho exemplo aqui 1234, Ctrl Shift e exclamação. Olha lá, ficou decimal com duas casas decimais, separador de milhar. Vamos para o próximo atalho. Exibe a caixa de diálogo para deslocar ou inserir células ou colunas. Qual é o atalho? Ctrl, sinal de mais. Essas informações, vamos ver o que faz. Ctrl, sinal de mais. Aparece deslocar células para a direita, deslocar células para baixo, linha inteira, inserir linha inteira ou inserir coluna inteira. Vamos ver cada exemplo. Se eu selecionar deslocar células para a direita, as minhas informações vão para a direita. Vou dar um Ctrl Z. Novamente, Ctrl mais, deslocar células para baixo. O que vai acontecer? Minhas células vão para baixo. Ctrl Z. Novamente, Ctrl mais, inserir uma linha inteira. Ele vai inserir uma linha inteira. E Ctrl mais, se eu selecionar coluna inteira, ele vai inserir uma coluna inteira. Ok? Vamos para o próximo atalho. Ctrl sinal de menos. Ele vai exibir a caixa de diálogo para excluir células ou colunas selecionadas. Mesmo exemplo, Ctrl menos. Aí no caso ele desloca células para a esquerda. Ctrl menos, células para cima. Vou fazer nessa célula para vocês visualizarem melhor. Ctrl menos, ele exclui uma linha inteira.
Ctrl menos, exclui uma coluna inteira. Vamos para o próximo atalho. Seleciona uma coluna inteira na planilha. Ctrl barra de espaços. Então, qualquer lugar que você esteja, Ctrl barra de espaços. A gente seleciona a coluna inteira, tá? Esses atalhos são muito úteis e vão dar bastante velocidade ao trabalho de vocês. Próximo atalho, seleciona uma linha inteira na planilha. No exemplo anterior era era Ctrl e barra de espaços. Nesse caso é Shift e barra de espaços. Então vamos selecionar uma linha inteira na planilha. Quando vocês estiverem, Shift e barra de espaços. Próximo atalho, selecionar a planilha inteira. Se anteriormente eu selecionei Ctrl mais barra de espaço e no exemplo anterior Shift barra de espaço, se eu clicar Shift Ctrl barra de espaço, vou selecionar a planilha inteira. Próximo atalho, move para a margem da região de dados atual uma planilha. O que significa isso? Exemplo, eu tenho essas informações aqui. Eu vou utilizar Ctrl e as setas do teclado. Então, se eu estiver aqui, segurar o Ctrl para a direita, ele vai até onde tem informação. Ctrl para a direita. Resumindo, ele sempre vai até onde tem informação, tá? Então, ó, segurei o Ctrl para baixo, ele sempre vai até onde tem informação. Ctrl para a direita, Ctrl para baixo, Ctrl para a esquerda. Ctrl para a esquerda novamente. Se ele não tiver informação, ele vai até o final da planilha. Próximo atalho. Mesma coisa que parecido com o exemplo anterior, só que nesse caso ele vai selecionar. Se eu tiver aqui Shift, desculpa, estende a seleção das células em uma célula. Se eu segurar o Shift e as setas, ele vai selecionando, tá? Um a um, nesse exemplo. Esse é bem simples, né? Todo mundo conhece. Segurar o Shift e as setas, ele vai selecionando. É esse exemplo aqui que eu imaginei que fosse o anterior. Se vocês clicarem Ctrl, Shift e as setas, ele sempre vai selecionando até onde tem informação. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui. Ctrl, Shift para a direita. Ele vai até onde tem informação. Se eu clicar para a direita de novo, ele vai até onde tem informação. Se tiver uma célula em branco após, ele para. Se eu estiver aqui, ó, Ctrl Shift para a direita, ele vai até onde tem informação. Se eu clicar para a direita de novo, ele para, porque é a próxima célula em branco. Ctrl Shift para baixo, ele seleciona até onde tem informação. E assim por diante, tá? Próximo atalho. Usa o comando preencher abaixo. Isso aqui é muito útil, porque vamos supor que vocês queiram copiar essa informação para baixo até determinada célula, como normalmente o pessoal faz. Copia, seleciona o que quer e dá um Ctrl V e cola. Mas esse atalho aqui é bem útil, porque você pode ir até onde você quer, aí com o Ctrl e o Shift, seta para cima, você já seleciona e dá um Ctrl D, ele já preenche para baixo, tá? Então novamente, eu quero preencher daqui com a informação da célula que está acima. Seguro o Shift com a tecla, com a seta, Ctrl D, ele preenche, tá? Então esse foi preencher abaixo. Vamos ao próximo atalho. Esse aqui é bem simples, Ctrl L. Exibe a caixa de diálogo, localizar e substituir com a guia localizar selecionada. Então, Ctrl L, a caixa localizar e substituir com localizar ativado. É só digitar aqui o que vocês querem localizar. Próximo atalho,
exibe a caixa de diálogo localizar e substituir com a guia substituir selecionada. Muito simples também, Ctrl U. Já aparece a caixa aqui localizar e substituir com substituir ativado. Vocês podem localizar a informação que vocês quiserem e já substituir por outra. Um atalho bem simples e prático. Próximo atalho, Ctrl R. Similar ao exemplo que a gente viu agora há pouco, que preencher abaixo, esse aqui preenche à direita. Então eu tenho essa informação. Eu sei que eu quero preencher até aqui, é só selecionar, Ctrl R. Olha lá, já preenche tudo para a direita. Bem simples e prático. Outro atalho, Ctrl U1. Esse eu uso bastante. Exibe a caixa de diálogo formatar células. Eu particularmente é um dos atalhos que eu mais uso. Bem simples, Ctrl 1. Olha lá, formatar células. Que você já pode alterar o formato da célula, alinhamento, fonte, borda, preenchimento. Tá? Isso aqui é bem útil. Próximo atalho, edita a célula ativa. Que é isso? Vocês têm uma informação aqui, vocês podem dar dois cliques para editar ou F2. Bem simples, mas pode ter gente que não conheça esse atalho. A F4, repete o último comando ou ação se possível. O que é isso? Vou usar o exemplo aqui de pintar a célula. Eu vou pintar essa célula de amarelo. Eu pintei. Cada célula que eu quiser pintar, vou ter que ficar clicando lá no baldinho de tinta? Não. Se eu pintei, é só eu dar um F4. Olha lá, ele vai pintando. Agora vamos supor, vou dar um Ctrl Z aqui, vou desfazer. Vamos supor que eu apliquei borda. Se eu apertar F4, ele repete o último comando. Tá? Então ele sempre vai repetir o último comando. Bastante útil também essa ferramenta, esse atalho. Agora, F5, F5 exibe a caixa de diálogo ir para. Para quem não conhece, esse ir para é bastante útil para vocês ir numa determinada célula, por exemplo. Ó, F5. Eu quero ir para a célula B532. Eu só digito B532. Ele vai. O F5, eu quero ir para C530. Ele vai também, tá? Para quem conhece, tem a opção no Excel, você pode nomear determinados ranges. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo bem simples, tá, pessoal? Eu tenho determinadas informações, eu quero nomear essas células aqui, esse range de dados, como base, por exemplo. Eu venho aqui no endereço da célula, escrevo base, tá? Então, se eu clicar F5, olha lá, o meu base aqui. Se eu clicar, ó, ele já vai para o intervalo que eu renomeei. Isso daqui é bastante útil também, dá bastante produtividade e velocidade. E agora o último atalho, F9, que significa calcula todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas. O que significa? O Excel, por padrão, ele calcula automático as contas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o número 2 aqui e eu tenho o número 2. Tá? Se eu fizer essa célula vezes essa, ele já vai calcular automático. Tá? Normalmente ele já vem aqui no padrão automático. Então se eu alterar aqui para 3, o resultado vai ser 6. Por quê? 2 vezes 3, 6. Né? Então ele está referenciando a célula. Normalmente, como eu disse, normalmente vem no automático, mas eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, eu já muitas vezes. Às vezes você recebe o arquivo de alguma pessoa que está no manual e não calcula. Tá? Por que acontece isso daí?
Às vezes a planilha fica um pouco pesada, então ela fica calculando. Às vezes eu mudo a planilha aqui para o manual, cálculo manual. Onde que eu mudo isso? Na guia fórmulas, opções de cálculo, manual. Então o que acontece? Se eu alterar aqui para algum número, ó, 2 e 5, teria que dar 10. Lá, ele não altera, porque está no manual, como eu disse. Então se eu quiser que calcule agora, eu vou clicar em F9. Só que como o F9 do meu notebook é o atalho para eu gravar, para eu começar a gravar ou parar esse vídeo que eu estou fazendo, não vai funcionar. Se eu der um F9 aqui, eu vou pausar a gravação. Então testem na máquina de vocês, vocês vão ver que vai dar certo. Se eu clicar em F9, esse resultado aqui vai para 10. Por quê? 2 vezes 5, 10. Tá? Então, de novo, quando vocês receberem alguma planilha, ver que não está calculando, ou não sei por qual motivo, por segurança, às vezes o Excel muda para manual automaticamente. Então, se vocês perceberem isso, só dá um F9 que ele vai calcular. Ou vocês vêm aqui na guia fórmulas, opções de cálculo e muda para automático. Olha lá, calculou. Tá bom? Bem, pessoal, esses são os principais atalhos que eu considero como os mais utilizados do Excel. Pratiquem isso daí que eu tenho certeza que vai trazer muita velocidade e produtividade ao trabalho de vocês, ok? Espero que tenham gostado da videoaula. Até a próxima, um grande abraço.